Olá, senhores. Hoje é 23 de dezembro, ano 2023. Eu assisti um vídeo do médium Pedro Augusto, em que ele fez através de um ser chamado Osho, se não me engano, acho que foi, né? O Osho, que vem lá das oitavas acima, revelar, que eu fiquei muito surpresa com essa revelação sobre os escravos do Brasil. Os escravos no Brasil, na época, né? Na época da escravatura. Deixa eu colocar aqui, que eu não sei se tem a ver o som. No máximo aqui. Como eu não sei se tem a ver, eu vou colocar no máximo. Coloquei aqui no máximo, não sei se tem a ver com a gravação, não sei. Bom, estou surpresa com a revelação. As pessoas, né, ficam recordando, muitas ainda muito magoadas com o que fizeram com elas na época da escravatura, né? Eram cruelmente maltratadas, etc. Bem, vamos direto ao assunto, né? A revelação é que os antigos escravos aqui no Brasil eram seres que tinham karma, ou que ainda têm karma. Então, a espiritualidade determinou que eles nascessem aqui no Brasil como escravos. Então, aquela coisa dos europeus irem lá na África pegar esse povo e trazer para cá, os que foram escolhidos para trazer para cá para serem escravos, já estavam determinados a virem para o Brasil. Então veja só como a espiritualidade atua, como o Criador atua nas coisas. Nasceram lá, alguns eram até reis, princesas de tribos, né? Aí os conquistadores, né? Os que descobriram o Brasil, já estava tudo programado. Então, para trazê-los para cá para serem escravos mesmo e nascerem na cor da raça negra, para que, vamos dizer, isso produzisse mais efeito devido ao que os brancos naquela época tinham muito preconceito, não entendiam por que havia seres negros. Então tinham preconceito. Eles se achavam, os brancos se achavam, vamos dizer, superiores aos negros. E não é. Todos nós somos iguais, independente da cor. Bom, tá bom. Esses seres, no passado, são da época lá da Inquisição. São seres que fizeram muito mal aos outros. São seres que eram cruéis com as pessoas, né? E aquele tipo de pessoa que colocava também os humanos para serem arrastados, né? Arrastados. E sentiam felicidade por ver aquilo. Era a distração, né, dessas pessoas. Aqueles seres que se diziam cristãos na época, sacerdotes, muitos vieram de capela, né? Se diziam
que era em nome de Deus, então, com aquelas máquinas que eles mandavam construir, sacrificavam as pessoas, como colocar uma máquina ali para colocar a pessoa através de outro mecanismo de outra máquina, e ela aprofundava e rasgava o ânus da pessoa na mulher, perfurava o útero, etc. Alongar os braços até despedaçar aqui, romper os tendões, como eu tenho aqui, né? Tendão, rompi o meu tendão aqui. Dor horrível. E às vezes até o osso saía também do lugar. Não havia médicos para consertar isso. Alargamento das pernas até deslocar também, o quadril, etc. Da internet, deve ter ainda na internet as ferramentas com que esses falsos cristãos faziam isso. Os que faziam em nome do Senhor, em nome de Deus. Então, a espiritualidade determinou que viessem para aqui, para o Brasil, um país ainda novo, né? Porque só havia os índios aqui, e que viessem na cor, né? Negra. E os patrões desses escravos eram as vítimas em que eles fizeram crueldade. As vítimas para cuidar dos escravos. No entanto, não aconteceu o que a espiritualidade pretendia, pensou que acontecesse. Ou seja, os senhores dos escravos sentiam a energia de outrora, a energia naqueles escravos, a energia que ainda aqueles escravos traziam de ódio, de raiva desses seres que eles tinham sacrificado porque não seguiam as normas deles, porque eles queriam dizer a verdade para o povo. E eles ficaram com essa energia neles. E os patrões, os senhores de engenho, os patrões, sentiam isso, e ao invés de tratá-los bem, tratá-los como escravos, mas porque eles mereciam ser escravos, mas era para tratar de uma forma pacífica, não o que eles faziam. Chicoteava, deixava no sol, na chuva, no vento, acabavam morrendo, deixavam-nos com fome, etc, etc, etc. Né? Não precisa nem falar, todo mundo aqui sabe o que eles passaram. Mas a espiritualidade, além de ter enviado as vítimas para serem patrões deles, também enviou seres de luz. E os seres de luz, que eram patrões desses escravos, os tratavam bem, pacificamente. Tratavam alguns até como se fosse da família, né? Como diziam a mãe preta que amamentava, né? Os filhos da sinhá, aquela coisa toda. Por outro lado, outros escravos eram maltratados. Então, a espiritualidade não conseguiu o propósito dela, que era os patrões tratar os escravos com amor, para que esses escravos aprendessem a amar, aprendessem a olhar os outros seres humanos com bondade,
com compreensão, e que eles se humildassem também, e que não se revoltassem por serem escravos, para construir dentro de si a humildade. Então falhou. A espiritualidade tentou, o Criador, eles fazem conforme o Criador quer, mas houve falha, né? Falha porque as vítimas se vingaram, sem saber que estavam se vingando, entende? Sem saber. Mas ela sentia, o espírito sente, o espírito sente. É aquele caso que você olha para uma pessoa, não vou com a cara dessa pessoa. Você não descobre o porquê, né? Mas você diz, não sei, não vou com a cara de fulano. Vidas passadas, né? Então, isso foi uma surpresa muito grande para mim, e isso vem firmar mais ainda que o que acontece na vida da gente tem um motivo, né? Aí eu comecei a pensar. Lá em Roma, né, houve muitos escravos. Em Israel, os judeus, né, foram escravos também, lá no Egito. E aí eu fico pensando, então deve ter tido motivo para serem isso. Se foi o mesmo caso deles aprenderam humildade, serem mais pacíficos, não adiantou, porque hoje existe uma guerra aí e que a gente diz que não pode julgar, mas pelo que eu observo, parece uma guerra de vingança, porque estão matando, não estão evitando, estão matando pessoas que não têm nada a ver, né? Ou tem, não sei, ou a espiritualidade está deixando acontecer o que tem que acontecer. Gente, nós não sabemos nada, nada de nada. Nós não sabemos nada do que acontece atrás dos panos. Estão vindo as novas informações, as revelações, que a gente fica pasma, né? Pasma com as revelações. Então, a gente tem que entender que aquele ditado muito antigo, Deus escreve torto por linhas certas, né? Mais ou menos isso. Então, às vezes, a pessoa é boa e acontece um problema. Vamos dar assim um exemplo. Estava marcado alguma coisa, ou você ir a uma festa, ou você ir a uma reunião, na hora ou no dia que você tem que sair, ou na véspera, te acontece alguma coisa. Aí você fica pau da vida, mas logo agora me acontece isso e eu não vou poder ir. Agradeça ao Criador, porque às vezes acontece uma coisa ruim para te impedir de acontecer outra pior, ok? Outra pior. Acho que dá para entender, né? Então, senhores, tudo tem um propósito. Que mais que eu vou... Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa acerca disso. Então quero dizer a vocês da raça, né? Da raça negra, não fiquem, vamos dizer, cultivando dentro de vocês essa mágoa, porque tinha que acontecer isso. Aprendam a perdoar os que fizeram,
porque aqueles que fizeram foram até vítimas, e o que é que aconteceu com eles agora? Eles estão tendo um karma danado. De vítimas, eles passaram a adquirir karma também. Então, por isso que se ensina a perdoar, que é para acabar com essas vinganças, essas mágoas, esses ódios. Então, quando eles já tinham, vamos dizer, pago esse karma, ou tinha muita crueldade, então a espiritualidade providenciou aquela lei que a responsável pela lei foi uma mulher, né, uma rainha aí, né? Não estou lembrando o nome da mulher. E que veio o fim da escravatura. E naqueles senhores que tratavam bem os escravos nem quiseram sair, continuaram lá. Porque eles tratavam muito bem as pessoas. Agora, não levem ao pé da letra que todo ser humano que nascer como na raça negra, seja em qualquer país, que é karma. Não, não é. Tem muitos seres que estão reencarnados na raça negra e são de luz, vieram fazer trabalho espiritual. Então, não levem isso para o radicalismo. Eu lembro que uma senhora, que era da Tchenoe, me contou que uma dona lá estava fazendo a palestra, né? E disse para todo mundo que não seguia lá as regras, né? As regras do Criador e tal, lá ensinando lá, que ia nascer como negro. Então, ignorância, né? Embora ela teve uma terça parte de razão, né? Porque dessa eu também não sabia. Foi determinado pela espiritualidade que nascesse assim dessa cor. Mas não quer dizer que todo mundo que nasça assim agora. Lá na África tem uma região que estão morrendo de fome. Tem um motivo, tem um propósito. Eu não sei que seres foram aqueles, porque eles estão passando aquilo. Tá? Mas vou frisar bem: nem todo mundo que nasce na raça negra não é karma. Tá? Procurem separar as coisas, entender as coisas, porque as pessoas são assim. Escuta falar uma coisa, é assim, é assim. Mas que é todo mundo pirado, né? Não é assim. Tem que prestar atenção. Prestar atenção às coisas. Aí as pessoas não evoluem, porque não prestam atenção. Não procuram entender. Certo? Há pessoas que elas não podem escolher o lugar onde querem nascer, nem a família. Então, eles são colocados em certos lugares por merecimento mesmo. Tá? Então, eu até porque nas minhas pesquisas eu encontrei que a raça negra é de um planeta. Uns dizem que é um planeta perto de Sirius. Eu esqueci até outro diz que é um nome que eu esqueci, um planeta, deu até a denominação. Já tem muitos anos, né, que eu pesquisei isso. Então é uma raça que veio para cá, mas veio de um planeta, tá? Mas como os brancos começaram a ter preconceito, então a espiritualidade aproveita, né? E faz isso. Aí coloca lá, né?
pessoas que têm preconceito de cor, já sabe, elas virão negras, sim. A minha falecida tia que me criou, possivelmente, se ela já encarnou, que ela foi resgatada do umbral, já deve ter reencarnado, né? Ah, ela vem como negra, porque ela humilhou uma criança uma vez no hospital. A criança veio falar alguma coisa e veio todo gentilzinho. Um garoto devia ter o quê? Deixa eu pensar, uns 7 anos, 8 anos, por aí. Falou assim para ela: Ô tia, ah, para quê? Foi o maior escândalo lá que ela fez. Que ela não era tia de negros, de pretos e tal, disse um monte de coisas. Aí uma enfermeira disse assim para ela, o que a enfermeira disse? Que ela não podia estar falando aquelas coisas todas, porque ela tinha uma sobrinha, que era eu, e que não sabia, né? Tinha uma sobrinha que podia. E quase realmente eu namorei um rapaz de cor. E que ela não podia, né? Falar. Ela deu um termo lá, enfermeira. Ah, mas a minha tia fez um banzé, fez um escândalo mesmo. O garoto ficou olhando assim para ela, não entendendo nada. Coitado do garoto. Eu, como era muito inibida, se fosse hoje eu teria chegado perto do garoto e falado alguma coisa com ele para tirar, né, essa coisa. Mas eu, devido à educação, era muito presa, muito. Eu, por exemplo, eu via as coisas absurdas e não falava, né? Não contestava, eu guardava para mim tudo, as mesmas coisas erradas que eu via. Demorei anos para me libertar disso, porque em casa eu não tinha liberdade nem de falar nada, né? Então era ruim. Então é isso, senhores. Então, gente, vocês que têm preconceito de tudo, ou só têm preconceito de uma determinada coisa, ou alguém que tenha preconceito de tudo, né? É um conselho, tirem isso de vocês, porque vocês vão para um mau lugar. Vocês vão sofrer. Né? Preconceito de gente pobre, preconceito de raça negra, de raça asiática, preconceito. Na Índia tem gente azul marinho, né? Preconceito de país, preconceito de raça, uma determinada raça de um determinado país. Que mais? Preconceito de uma pessoa que se veste de uma maneira que não agrada a ela, a pessoa que tem preconceito. E, então não quer se dar com ela devido à maneira que ela se veste. Preconceito de sexo, né? Do terceiro sexo. Deixa eu ver. Bom, sei lá, tem vários tipos de preconceito, né? Então, é um conselho e que a espiritualidade dá também, que vocês saiam dessa. Porque vocês vão pagar isso tudo. Vão responder. A espiritualidade, os senhores do karma, você chega lá, estou arrependido. Ele não vai passar a mãozinha na cabeça, tadinho. Tudo bem, não abraça você, tadinho. Não. Está arrependido? Tudo bem. Vamos ver então o que você fez de bem e fez de mal. Mas só que você fez isso que de mal foi muito mal. Então você vai ter que responder a isso próxima reencarnação. Teve a sorte de não ir direto para o umbral, veio para cá, mas a tua próxima reencarnação vai ser preparada
lá no teu perispírito, vai ser preparado o que você vai ter que passar. Mais tarde, já quando você for adulto, você vai passar tudo que você fez com aquela pessoa. E você não vai entender o porquê, né? Porque essa dimensão é uma dimensão que nós estamos, é uma dimensão de sofrimento, né? E os que vêm cumprir aqui a missão têm que se adaptar a esse sofrimento. Muitos até, vamos dizer, se deixam levar, né, pelo sofrimento, ficam deprimidos. Eu já tive uma vez um acesso de depressão braba, né? Que você não se sente bem, você não consegue se dar com as pessoas porque elas são diferentes, o pensamento delas, não entendem. Se você disser para alguém, poxa, eu sinto pena quando eu tenho que matar uma barata porque ela suja tudo aqui em casa, eu sinto pena mesmo, eu fico mal o dia todo. Aí vai rir na tua cara. Eu tenho pena de matar o rato. Eu espanto o rato lá para fora. Não quero matar o rato. Vão rir na tua cara. Tem gente que quando a gente bota uma comidinha aí para jogar fora, então joga para lá pro pombo, pedaço de pão duro e tal. Vem tirar satisfação com a gente, porque pombo dá doença. Olha, só pega a doença do pombo quem merece. Tem tanta gente que tem pombal aí, trata de pombos e não acontece nada. Não morre pela doença de pombo. Só pega quem merece. E então é isso. Sabe lá, pessoa que morreu da doença do pombo, sabe lá o que é que ela fazia com os pombos na antiguidade? Eu vejo crianças dar pontapé. O pombo não fez nada, está ali comendo a comidinha, ele vai lá e dá o pontapé. A pele fina, sensível, o bicho vai sofrer até morrer, porque pontapé no pombo lesiona os órgãos lá dentro, né? Mas às vezes a criança escuta também a falar, porque pombo dá doença e faz isso. Tem aí lugares e países que só que sujam tudo, né? Suja pra caramba. Mas tem praças que é sim de pombo. Estão lá, continua lá. Muita gente morreu, faleceu com tal vírus. Outros tiveram a doença e não faleceram. E outros faleceram e até duraram assim 2, 3 dias. Pensem nisso. É porque tinha que ser. A espiritualidade aproveita certas situações. Ó, tá na hora, então já que tá na hora dessa pessoa sair da Terra. Então já que está havendo, né, esse problema aí dessa doença, então pronto. Gente que cai lá do 7º andar, só fratura um braço e tal. Gente que cai dentro de casa e morre por causa da queda. É, pessoal? Porque todos nós temos um ser que nos acompanha. Os negativos, o ser que os acompanha, são seres que os protegem, vamos dizer, das trevas. Os que estão voltados para a luz, sejam católicos, evangélicos, brahmanes, budistas,
esotéricos, maçons, como é? Rosa Cruz, da Mork, enfim, e que eles seguem as leis do Criador. Porque a pessoa pode ser uma dessas coisas aí e não seguir, né? Vai lá no templo, vai lá na igreja, mas vai lá por ir. Mas aqueles que seguem e, e são bons e procuram ajudar, né, as pessoas quando precisam, quando podem, os seres que nos acompanham são bons. Agora, é claro que se a pessoa é boa, mas tiver um deslize, se abaixar a frequência, como a gente costuma dizer, aí vai se aproximar dela o quê? Um ser das trevas, para ver se abocanha a gente. Mas se for uma coisa temporária, que você teve um mau pensamento, mas passou, pronto. O ser de luz que te protege vai afastar o outro. Mas se aquele pensamento, ou aquela mágoazinha, ou aquele pensamento que você teve ruim, continuar ali, aí o da luz vai se afastar. E o das trevas diz: agora ele ou ela é meu. Esse é o problema, é que as pessoas têm que sempre seguir em linha reta. Nunca pode pegar o ramal da estrada. Tem que sempre seguir a luz. Então, eu vou seguir linha reta a luz. É esse o problema. Bom, senhores, não tem mais nada a dizer. Espero que tenham entendido direitinho, né? Porque tem gente que escuta e vê os vídeos e deturpa tudo. É horrível. Deturpa. Eu tive essa confirmação quando, no meu primeiro canal, né? Todos os meus vídeos tinham para botar comentários. Ele dizia: ah, você disse isso e disse aquilo. Aí eu ficava cismada. Aí eu ia lá no meu vídeo para ouvir o vídeo. Mas eu não disse nada disso. Então tem gente que deturpa, entende tudo ao contrário. Eu estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas não estão assistindo os vídeos do Pedro Augusto, que tem informações ótimas, atualizadas. Então, eu resolvi fazer esse vídeo baseado, né, do que o Osho revelou através dele. Osho. Eu gosto muito desse ser, o Osho. Ele é pompom, queijo, queijo. Não tem papa na língua, tem que falar, fala mesmo. Eu gosto assim, é assim mesmo. É dizer a verdade. E falou muitas coisas aqui, e fala o Uriel, né, o arcanjo, não é. Bom, é na linha dos anjos lá. O Uriel falou também que o pessoal aqui. Eles comentaram lá que o pessoal brasileiro não gosta de ler. É verdade, já uma pessoa tinha dito isso para mim, surpresa minha, caramba. Uma pessoa disse isso para mim, tudo bem? E eu disse, será mesmo? E agora a espiritualidade pega e diz isso. Eu digo, ih, caramba, mas é mesmo. Então preferem ir a jogo de futebol, à praia, torrar, feito torresmo, se torrar todo, né? Porque ir à praia, ficar um pouco para receber os raios de sol que vão te fazer bem,
é uma coisa. Agora, ficar para virar torresmo, que está fazendo mal lá aos teus órgãos, que futuramente você pode até ter um câncer, mas não por karma, mas porque a irradiação do sol muitas vezes foi tão forte que você ficava 6 horas seguidas, 4 horas seguidas, aí foi, né, dando problema nos teus órgãos lá dentro e acabou com câncer. E ele falou isso. Em vez de tirar um tempo para se instruir, né? E, e ler alguma coisa sobre a espiritualidade, ou se você preferir, a Bíblia, qualquer coisa aí, dedicar alguns minutos para pensar no Criador, para pensar nas coisas, para pensar como pode uma árvore estar crescendo assim e de repente ela encontra um fio elétrico e ela se afasta. Não dá para pensar isso? Mas como? Como pode ser? Eu lhe respondo, porque a partícula do Criador está nela, na árvore. A inteligência do Criador está nela. Se você tirasse uma foto Kirkland de uma árvore, você veria como se fossem várias partículas, aquela luz ao redor de todas as folhas, do tronco. São as várias partículas do Criador. Formou aquela folha na matéria, mas ele é luz, tudo é luz. E as pobres das árvores nas ruas e nos quintais, como aqui no quintal, tem que de vez em quando cortar, sofrem, gritam de dor. Mas às vezes a gente tem que fazer isso. Não há como você ver que cada coisa no seu lugar. Árvores, plantas, tem que ter o seu espaço próprio, é a natureza. Aí o homem vai, o ser humano vai e adapta, aqui, ali e tal, adapta a planta num vaso, que ela fica ali comprimida, tadinha, a raiz quer se expandir, não consegue. Os animais também, os animais foram feitos para andar num espaço grande. Eu, por exemplo, eu vejo vídeos que eu não aprovo, vídeos desse povo asiático, que obriga os gatos, os cães, porque lá comem, né? Comem animais, comem gato, comem cães, macacos, outros animais. E às vezes os colocam vivos. Inclusive comem também lacraias, baratas, que nojo. Ai, fico até enjoada. Mas, por outro lado, há outros asiáticos que gostam de ter seus animais. Mas eu não concordo com o que eles fazem. Essa gente que gosta de animais lá os asiáticos, não concordo com o que eles fazem com eles. Obrigam os bichinhos a andar em duas patas ali com roupinha e mochila, coisa. A coluna desses animais não foi feita para andar de pé. O sacrifício. Vocês não sabem se estão sentindo dor. Sacrifício que é. A natureza, o Criador, não fez para eles andar de pé. Seus ignorantes. A natureza fez eles para andar de 4 patas. E ainda faz o bicho carregar a mochila. E essa gente maluca que bota coisa ali, óculos escuros, vai ter catarata antes do tempo, o animal. Os olhos das pessoas, os animais, é para ser livre. Está com problema, não gosta da luz do sol? Está com problema? Pronto, fecha um pouquinho o olho, vai em frente.
muita ignorância. Tem até uma médica aí que até fala, né, que não se deve usar óculos escuros. Isso faz mal. E botar isso num animal. Dar cerveja e ficar rindo da cerveja para um animal. É horrível isso. Obrigar também os animais a ficar naquelas posturas para comer. Obrigar um gato, como eu vejo, tem que tocar o sininho para ela dar um grão. Esses asiáticos são horríveis. A gente tem que amar todos de toda a raça. Mas eu, sinceramente, eu tenho assim um certo afastamento dessa raça, sabe? Porque eu vejo essas coisas, sinceramente. Ah, são inteligentes, porque ensinam os animais, obrigam os animais a fazer. Agora, se o animal por si mesmo, né? Se o animal por si mesmo e faz isso, obrigam cachorro a fazer serviços domésticos, ao macaco a fazer serviços domésticos também, vai buscar isso, vai buscar aquilo. Não deixam o animal viver, ser livre, ser feliz como um animal. Asiáticos deixam os animais ser livres. Que pena, né? É uma pena que esse meu vídeo não vá lá para a Ásia, né? É uma pena. Porque eu diria na cara de qualquer um deles isso. A verdade é para ser dita. É o que está acontecendo agora com as novas informações. As verdades estão vindo à tona. Estão ampliando as verdades do Evangelho. Por isso que assim, o Evangelho para mim não dá muito, porque as novas informações estão ampliando, né? E aquilo ali é bom para os que estão começando agora. Está começando agora, vai ler o Evangelho, sim, vai ler. Que eu até faço o vídeo, né? Falando do Evangelho também. Vai ler porque precisa. Mas quando a gente já chega a um certo nível de conhecimento, já quer ir mais além, né? Então, para mim, já não dá aquilo. E os termos, né? Termos mais antigos. Mas quem faz a leitura do Evangelho no lar, até se reúne pessoas, é bom, viu? É bom porque vocês estão, como é que se diz, doutrinando espíritos que vocês não veem, mas eles estão ali presentes, tá? Estão ali presentes. Então, é só isso que eu tinha a dizer. E tudo de bom para vocês. Então, vamos tirar a mágoa. Vamos tirar esse pensamento do passado, escravos e senhores. Vamos acabar com isso. Vamos perdoar e vamos entender os porquês. E vocês brancos que têm preconceito pelos negros, vocês são muito burrinhos e precisam expandir a consciência. Expandir a consciência é alargar a inteligência, é ser mais inteligente, tá? Muitos dos negros que vocês têm preconceito são mais inteligentes, estão com a mente mais evoluída que muitos de vocês. Se não gostou do que eu disse agora, dane-se. Tchau.